bem-vindos a mais uma Crochês da Fê. No vídeo de hoje, eu vou ensinar a fazer essa bolsa de praia. Ela é bem fácil e rápido de fazer. O comprimento dela ficou com aproximadamente 43 centímetros e 26 centímetros de altura. Para fazer essa bolsa, eu utilizei barbante número 6, agulha de crochê de 4 milímetros, agulha de tapeceiro para fazer os arremates e botão. Esse botão é um botão de coco, ele tem um diâmetro de aproximadamente 4 centímetros. Se você estiver gostando dos vídeos que eu estou postando de bolsa, nécessaire, alça de bolsa, posta aqui nos comentários para eu saber e postar mais vídeos como esse, tá bom? Então, vamos iniciar. Pessoal, nós vamos iniciar a bolsa fazendo esse square. Esse square eu já ensinei a fazer no canal, o link vai aparecer aí na parte de cima da sua tela e também estará disponível na descrição do vídeo que fica abaixo desse vídeo. Nós temos que fazer um total de 7 square igual a esse. Agora, eu vou distribuir 6 squares aqui na bancada para explicar como que a gente vai fazer a costura. Então, um square eu vou colocar no meio e 5 squares eu vou colocar em volta do square do meio. Esse square que sobrou, eu vou reservar, porque a gente vai utilizar ele depois. Nós vamos iniciar a costura aqui nesse cantinho, juntando um square com o outro. Nós vamos continuar por toda a voltinha até chegar desse outro lado. A gente sempre vai juntar um square que está na lateral com o square que está no meio. Então, a gente vai juntar esse com esse, aí depois esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. Então, eu vou iniciar aqui, ó, nesse cantinho. Passei um pedaço do meu fio em uma agulha de tapeceiro. E agora, a gente vai iniciar a costura aqui de cima até lá embaixo. Pra ficar bem certinho, eu marquei o pontinho que eu vou iniciar a costura. Então, aqui, ó, eu tenho aqueles 2 meio pontos altos, a minha primeira correntinha. Aí, na segunda correntinha, eu coloquei o marcador. Então, se vocês observarem, é bem no pontinho do meio do leque. Então, aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Eu tenho a minha primeira correntinha, aí na segunda correntinha, então, aqui, ó, bem no pontinho do meio do leque, entre os 2 meio pontos altos. Então, eu vou iniciar a minha costura no pontinho que está marcador, vou continuar por todos os pontinhos até chegar aqui embaixo, que eu marquei na mesma posição que eu marquei aqui em cima. De um marcador a outro, eu tenho 21 pontos de cada lado do square. Então, a gente vai costurar nesses 21 pontos. Então, eu vou passar minha agulha aqui de trás do trabalho pra frente, bem no pontinho que tem o marcador. Eu passo a minha agulha bem no meio do pontinho, desse jeito, e puxo a minha linha. Eu vou deixar um pedaço de fio sobrando, aí eu venho no meu outro pontinho, que é esse daqui. Pra facilitar, eu vou tirar o marcador aqui. E eu passo bem no meio do pontinho, de cima pra baixo. Vou fazer um nozinho com um pedaço de fio que eu tenho. O nozinho vai ficar aqui no avesso do trabalho, e essa sobra de linha é só esconder atrás dos pontos. Aí, no próximo pontinho que eu tenho desse lado, que foi onde eu iniciei, eu vou passar a minha agulha de trás pra frente, no meio do pontinho. E puxo a minha linha. No próximo pontinho, eu passo a minha agulha, pegando apenas a laçadinha que está mais externa do meu square. E já jogo a minha agulha pro próximo pontinho, desse lado, o pontinho de baixo, pegando apenas a laçadinha mais externa desse square. Então, eu vou pegar apenas uma laçadinha do meu ponto. Aí, o próximo pontinho, eu passo minha agulha, pegando apenas uma laçadinha do pontinho. E no próximo pontinho, eu faço a mesma coisa, sempre pegando de um lado do square e do outro lado. No próximo pontinho, eu faço a mesma coisa.
Pessoal, eu vou continuar desse jeito até chegar no meu marcador. Fiz a minha costura e cheguei aqui no final. Desse lado do square, eu tenho 2 pontinhos para costurar e desse outro lado eu tenho apenas um pontinho. Então, eu vou pegar aqui, ó, desse lado e vou colocar a minha agulha no último pontinho do outro lado e vou jogar a ponta da minha agulha pro avesso do trabalho. Eu vou fazer desse jeito porque eu quero trocar de linha, porque essa linha tá embolando demais. Então, próximo square, eu já vou iniciar com outra linha. Então, vai ficar assim o meu trabalho. Aí, eu jogo aqui pro avesso do trabalho. Eu vou soltar a minha agulha e vou deixar esse pedaço de linha na espera, que já eu volto pra fazer o arremate. Então, minha costurinha ficou desse jeito. Ficou faltando um pontinho para eu trabalhar, que é esse pontinho. Vou pegar o próximo square, eu marquei certinho as posições, igual eu havia marcado. E tem 21 pontinhos de um marcador a outro, igualzinho a gente fez anteriormente. Passei outro pedaço de fio em uma agulha de tapeceiro. O último pontinho que ficou faltando eu trabalhar, que é esse daqui, eu vou passar a minha agulha no meio dele, do avesso pro lado direito. Vou deixar sobrar um pedaço de fio. Venho no pontinho que tem o marcador e passo nesse pontinho, pegando a alcinha mais externa do pontinho. Desse jeito. Eu vou virar o meu trabalho do avesso. Vou juntar a pontinha desse fio que acabamos de passar e do fio que eu fiz a costura anterior. E vou fazer um nozinho. Esse pedaço de fio é só esconder atrás dos pontos. Aí, eu viro pro lado direito e ajeito o square. Pessoal, aí é só costurar igual eu te expliquei. Sempre passando em uma alcinha do ponto de um lado e na alcinha do próximo ponto. Aí, no próximo pontinho, a mesma coisa. Uma alcinha de um lado e uma alcinha do outro lado. Vocês vão continuar assim até chegar no próximo marcador. Aí, vocês vão colocar mais um square e continuar a sua costura igual fizemos. Vocês vão continuar desse jeito até adicionar 5 squares do lado desse square central. Fiz a costura por toda a volta e cheguei aqui no final. Ficou faltando eu fazer o arremate. Eu vou fazer o arremate com vocês. Eu finalizei a costura nesse canto, no meio do meu leque. Aí, eu vou virar o meu trabalho do avesso. No pontinho mais próximo, eu passo a minha linha, faço um nozinho. E o restante do fio é só esconder atrás dos pontos. E a sobra vocês vão cortar. Se vocês quiserem, vocês podem até dar mais um nozinho para ter certeza que o seu ponto não vai abrir. Pessoal, agora a gente vai costurar as laterais aqui da bolsa. E para vocês entenderem como que a gente vai fazer a costura, a gente tem que virar a nossa bolsa do avesso. Vamos pegar aquele square que a gente reservou, a gente vai colocar aqui no meio, ó, em cima do square que está aqui no meio, na mesma posição. E a gente vai dobrar as laterais. Então, a gente dobra juntando essa lateral com essa outra. E a gente vai fazer desse jeito com todos os squares. A nossa bolsa vai ficar desse jeito. Então, agora, a gente vai fazer a costura aqui das laterais e depois a gente vem costurando esse square do meio. Então, a gente vai iniciar a costura desse lado e vai continuar até esse lado. Então, a gente vai vir costurando aqui, ó. Vai costurar até aqui, a gente vai dobrar o square e vai continuar costurando até esse cantinho.
A gente vai fazer desse jeito em toda a bolsa. Essa parte de cima é a abertura da bolsa, então aqui a gente não vai fazer costura. É só aqui nas laterais mesmo, tá bom? Pessoal, então eu vou fazer a costura dessa lateral e as outras vocês vão repetir a mesma costura. Então, eu vou passar a minha agulha aqui do avesso, bem naquela correntinha do meio do leque. Eu passei aqui um pouquinho pra frente da alcinha da correntinha, porque a minha alcinha tá um pouquinho esgarçada. Aí, eu passo e vou deixar um pedaço de fio aqui pra fazer um nozinho. E vou passar do outro lado, igual eu passei desse lado. Numas alcinhas aqui pra frente, porque a minha alcinha, ela tá um pouco esgarçada. E aí, eu vou fazer um nozinho aqui no avesso do trabalho, juntando um fio com o outro. Eu vou passar minha agulha de baixo pra cima aqui, ó, no meio do meu próximo pontinho. E aí, eu pego a alcinha mais externa do outro lado do trabalho e vou no próximo pontinho e pego a alcinha mais externa. Pessoal, então, a nossa costura é igualzinha que a gente fez anteriormente. Eu vou continuar desse jeito até chegar aqui no cantinho. Cheguei aqui no cantinho, agora eu vou virar o trabalho do avesso. Eu vou dobrar os 2 squares que eu estou costurando e eu vou continuar a minha costura. Então, eu pego no próximo pontinho, em uma alcinha de cada pontinho, e faço a costura normalmente, como eu já estava fazendo. Aí, eu vou continuar desse jeito, até chegar aqui, ó, no outro cantinho aqui, ó, no meio do meu leque. Cheguei aqui no final do meu trabalho, eu vou pegar o meu último pontinho desse lado, que é aquela correntinha no meio do leque. E passo do outro lado na mesma posição. Agora, eu vou passar novamente na mesma correntinha, na mesma alcinha, pro avesso do trabalho. E aqui no avesso do trabalho, no pontinho mais próximo, a gente faz um nozinho. E o restante do fio é só esconder atrás dos pontos. E a sobra vocês vão cortar. A lateral da minha bolsa ficou desse jeito. Eu vou fazer as outras laterais igual a esta e já retorno. Agora, temos que colocar o nosso último square aqui no meio da bolsa. Eu já coloquei e posicionei ele. Nós vamos iniciar a costura aqui nesse cantinho e vamos costurar por toda a volta, igual fizemos anteriormente. Pra ficar bem certinho, eu marquei aqui onde eu vou iniciar a costura, que é naquela correntinha bem no meio do meu leque. Aí, eu vim aqui, ó, no próximo leque, marquei aquela correntinha do meio, de cada lado, e contei os pontinhos de cada lado pra ver se tava batendo a contagem de pontos. Aí, eu vim aqui, marquei a correntinha do meio do leque de cada lado e fiz a contagem de pontos. Pra ficar bem certinho, eu marquei onde eu vou iniciar aqui o meu primeiro pontinho dessa lateral. Aqui, ó, onde vai iniciar desse lado. E aí, eu fiz assim e vou continuar fazendo por toda a volta pra costura ficar bem certinha. Eu vou iniciar minha costura aqui desse lado, igual fizemos naquele square na região central. Então, onde está o meu marcador? Eu vou passar minha agulha de trás para frente, no meio do pontinho desse lado. Vou deixar um pedaço de fio aqui na parte de trás. E vou passar minha agulha no meio do outro pontinho. E aqui no avesso do trabalho, eu vou fazer um nozinho. No próximo pontinho, eu vou passar minha agulha de trás para frente.
no meio do pontinho. No próximo pontinho do outro lado, eu passo a minha agulha na alcinha mais externa e no próximo pontinho na alcinha mais externa. Então, essa costura é igual a que a gente já fez anteriormente. Eu vou continuar desse jeito até chegar no meu marcador. Fiz a minha costura e cheguei no marcador. Nesse cantinho que tem o marcador, não tem uma regra. O importante é não ficar buracos na bolsa. Então, eu vou trabalhar aqui no próximo pontinho que eu tenho para trabalhar e vou pegar o meu próximo pontinho. Aí, eu vou tirar o meu marcador. Vou pegar o próximo pontinho que eu tenho para trabalhar. Tá vendo que está na altura aqui dessa costura? Aí, eu vou aproveitar e vou costurar essa região. Então, eu passo a minha agulha em alguns pontinhos aqui na região da costura da bolsa. E faço um pontinho para ficar bem fechadinho esse local. Aí, eu já vou iniciar essa lateral da bolsa. Sempre pegando uma alcinha do ponto de um lado e uma alcinha do ponto do outro lado, igualzinho eu já havia explicado. Aí, eu vou continuar desse jeito por toda a volta do trabalho. Fiz a minha costura por toda a volta e cheguei aqui no final. Eu finalizei naquela correntinha no meio do leque. E aqui no avesso do trabalho, no pontinho mais próximo, eu fiz um nozinho e escondi o resto de linha atrás dos pontos. Então, eu fiz o arremate igual eu já mostrei aqui no vídeo pra vocês. Agora, a gente tem que fazer a alça da bolsa. Essa alça eu já ensinei a fazer no canal. O link vai aparecer aí na parte de cima da tela. A minha alça ficou com 80 centímetros, eu fiz uma alça bem comprida, porque eu vou passar a bolsa pelo peito e ela vai ficar pendurada na minha cintura. Eu já costurei esse lado da alça e eu vou costurar o outro lado com vocês. Eu marquei onde eu vou fazer a costura, então aqui, ó, na minha bolsa, eu contei 1, 2, 3, 4 pontos. E no pontinho, logo após o quarto ponto, eu coloquei o marcador. Aqui na alça, eu contei 1, 2, 3, 4 pontos. E no quarto ponto, eu coloquei o marcador. Fiz a mesma coisa desse lado. Passei um pedaço do fio em uma agulha de tapeceiro. Aí, eu venho aqui na minha alça, na parte que é cinza. Em qualquer pontinho que vocês têm aí, que tá na altura do seu marcador, vou passar a minha agulha e vou fazer um nozinho na minha linha. O restante de fio que sobrar aqui, é só esconder atrás dos pontos. Eu vou ajeitar a minha alça bem certinho, pra essa pontinha ficar no meio da alça. Eu vou passar a minha agulha de trás pra frente, no pontinho que tem o marcador. Desse jeito. Aí, no próximo pontinho, eu passo a minha agulha de frente pra trás. No próximo pontinho, eu passo a minha agulha de trás pra frente. E vocês vão continuar desse jeito até chegar no outro marcador. Cheguei aqui no pontinho que tem o marcador. Eu puxo a minha agulha. No pontinho anterior, eu vou passar a minha agulha e vou jogar pro avesso do trabalho. Agora, a gente vira o trabalho do avesso. Aqui no avesso, no pontinho mais próximo, eu vou fazer um nozinho. Pra essa aba da bolsa não ficar solta, eu vou dar uns pontinhos nessa parte com essa parte da bolsa. Então, eu vou jogar a minha linha aqui, ó, entre a bolsa e a alça. Não vou atravessar a minha bolsa, né, pro lado direito da bolsa. E vou trabalhar aqui, ó, pegando um pontinho desse lado e atravessando a minha alça pro lado do avesso.
Aí, atravesso entre a alça e a bolsa, pego mais uma alcinha da bolsa e atravesso de novo a minha alça. Aí, no próximo pontinho que eu tenho, eu pego um pontinho de um lado e do outro e vou fazendo uns pontinhos pra prender a alça na bolsa. Aí, é só continuar desse jeito por toda a volta da sua alça. Pessoal, então, costurei aqui por toda a volta pra minha alça ficar bem presa na bolsa. Aí, no pontinho mais próximo, é só dar um nozinho e o restante do fio vocês vão esconder atrás dos pontos. Pessoal, a alça ficou desse jeito, aqui a parte interna ficou assim, ó. Então, ficou bem presinha na bolsa. Agora, temos que escolher qual que vai ser a frente da bolsa. Essa vai ser minha frente, então, eu já até preguei o meu botão. E a parte de trás da bolsa, eu marquei aqui o ponto mediano dessa lateral. E aqui onde a gente vai fazer o fechinho pra colocar no botão. Eu peguei a minha linha, vou fazer um nozinho. Eu deixei sobrar aqui um pedaço de linha pra depois esconder atrás dos pontos. Aí, no pontinho que está o marcador, eu vou colocar a minha agulha. Puxo a minha linha. Agora, é só fazer correntinhas. A quantidade de correntinhas que você vai fazer vai depender do tamanho do seu botão. Eu fiz um total de 19 correntinhas. Aí, no mesmo pontinho que iniciamos, eu faço um ponto baixíssimo. Eu já cortei a minha linha, aí eu passo a minha linha por esse ponto baixíssimo. Vou puxar o meu fio pro avesso do trabalho, no mesmo pontinho que fizemos o ponto baixíssimo. Nosso fecho vai ficar desse jeito. Aí, aqui no avesso do trabalho, com outro fio que eu tenho, eu vou fazer um nozinho bem apertadinho. E o restante do fio que sobrou, eu vou esconder atrás dos pontos. Pessoal, finalizamos a bolsa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.